Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, de novo falando do Lázaro, meus irmãos, porque desde que esse cara andava no mundo, em 2021, ele foi um dos casos mais cheios de pontas soltas. Até hoje tem pessoas que acreditam que era um cara que individualmente fez crimes bárbaros, conseguiu, por ter algum tipo de treinamento que ele nunca teve, a verdade é essa, ele nunca foi treinado, nunca fez parte de nenhuma força, né? Como você vê nos filmes americanos, não, mas o cara é ex-Boina Verde, não. O Lázaro nunca foi isso, nunca teve treinamento militar de nada. Mas mesmo assim, foi a maior caçada humana, pelo menos aqui no Brasil, que a gente teve notícia. Centenas de soldados atrás de um único cara que entrou em confronto com vários grupos da polícia e levou a melhor em diversas vezes. Para mim, particularmente, um dos maiores exemplos das forças espirituais agindo diante de toda a humanidade. A polícia sempre teve na sua visão, na sua linha de investigação, que aquele cara ali nunca trabalhou sozinho. Na verdade, era um coitado, que agia como uma ferramenta, como um jagunço. Para quem não manja dos Paranauê de sítio, o jagunço era o que os coronéis das fazendas geralmente contratavam para eliminar os seus desafetos. Eram pessoas que geralmente não tinham parada, viviam andando, e quando parava era para ser um tipo de capanga desses fazendeiros. As próprias novelas da Globo mostraram como renascer mesmo. Eu me lembro que tinha o Damião, né, que inicialmente chega na fazenda do Coronel Inocêncio para tirar-lhe a vida, mas acaba se tornando amigo dele, respeitando ele. Então a polícia considerava que o Lázaro era um tipo de jagunço, fazendo esses crimes bárbaros não porque ele simplesmente queria fazer, mas porque alguma organização envolvendo pessoas grandes pedia que ele fizesse. Era uma questão de seita. Obviamente, logo saiu uma ordem para que os policiais parassem de falar esse tipo de coisa, né? Como eu já relatei nos outros vídeos, você assista, porque essas informações estão lá. E esse caso ele não para de levantar interrogações, como eu disse, cheio de pontas soltas. Uma delas é que, inicialmente, foi dito que a cabeça do Lázaro, do corpo de Lázaro, já que o túmulo dele foi violado, se você não está sabendo, assiste os nossos outros vídeos, né? Que a gente fala de todo o caso, fala da testemunha, né? Que chegou às 3h30 da tarde, ia visitar um tio, o túmulo de um tio, que fica a 3 covas da cova do Lázaro, e quando ela chega no cemitério, 3h30 da tarde, já perto de fechar, ela nota aquela bagunça toda, aquele túmulo ali aberto, e ninguém tinha percebido até então. As pessoas responsáveis pelo cemitério não viram, né? Parece que estava abandonado e não estava. Você sabe que tem um funcionário da prefeitura ali trabalhando, mas ele não viu nada, que estava chovendo muito, né? Nós mostramos as imagens, mostramos um vídeo que ela fez, não tem nada de água ali, né? Mas o cara disse isso, enfim, né? E aí apareceu esses boatos, vamos colocar assim, que a cabeça dele tinha sumido. Eu conferi aqui, o G1 falou disso no dia 15/3 e desmentiu. Disse o seguinte, ó: a polícia descarta que a cabeça de Lázaro Barbosa tenha sido furtada durante violação de túmulo, né? A polícia científica foi lá, olhou, disse não, tá tudo aqui. Bom, se as autoridades falaram, a gente não tem muito mais o que falar, meus irmãos, mas eu realmente desconfio que essa cabeça esteja lá. E eu vou dizer a vocês o porquê. Já faz tempo que a gente tem esse canal, para você que chegou agora, seja bem-vindo, mas os irmãos que estão despertos sabem muito bem que no Brasil se imita tudo que não presta, principalmente no primeiro mundo. Eu tenho essa matéria aqui da Skull e Bones para você ver, ela tá na Super Interessante. E olha só vou ler um trechinho, alguns trechos para você ver, ó. Skull e Bones é uma irmandade de alunos da Universidade de Yale. É a sociedade secreta mais poderosa dos Estados Unidos. Já saíram de lá de dentro 3 presidentes, além de senadores, congressistas e dirigentes da CIA. Aqui eu recomendo você ler essa matéria, tá certo? Porque não é bem assim, como eles estão dizendo, né? Isso é a opinião de repórteres e tal que foram pesquisar, que na verdade o que a mídia faz é o seguinte: quando o assunto começa a estourar, isso aqui começou a estourar de fato ali por 2004 mais ou menos, quando 2 candidatos, no caso George W. Bush filho, né, concorreu com o senador democrata John Kerry. Eu me lembro como hoje que eu vi isso em um certo youtuber que hoje já foi banido, Alex alguma coisa, sabe? Vocês sabem quem é. Eu tô falando assim por causa que esse cara foi banido, então não é nem bom ficar falando dele. Era Alex alguma coisa, eu não vou dizer completo. Esse cara foi o primeiro a questionar, inclusive, e mostrar que esses 2 concorrentes, né, esses 2 candidatos, na verdade, pertenciam à mesma organização. O George W. Bush filho e o John Kerry, que faziam esse jogo, como aqui no Brasil, esquerda e direita e etc.
Ele fazia isso e o cara desmascarou eles. Hoje esse cara foi banido, está sendo perseguido, acusado de um imundo de crime, né? Mas eu quero que você preste atenção nessa imagem e você vê que esses ilustres cidadãos estão segurando um crânio. Com certeza você já deve ter percebido que a bandeira do pirata também tem um crânio. Veneno tem um crânio. Bruxos, até em desenhos animados, quando você vê ali a bruxinha, eu lembro daquela que era verde, do Pica-Pau, mas quando você via ela na casa dela, sempre tinha um crânio, às vezes com uma vela em cima. Isso sempre esteve ligado ao mal, porque eles acreditam, isso é crenças muito antigas, que era possível se comunicar com os mortos de forma mais fácil por um crânio desse. Eu descobri uma coisa. O cavaleiro não mata sem propósito. Suas vítimas são escolhidas por alguém que o controla. Pela mesma pessoa que pegou seu crânio. Que sabia onde cavar. Alguém de carne e osso. Como eu sempre disse. Isso é uma alucinação. E naquele momento eu ofereci minha alma a Satã. Se ele revivesse, eu esteiro do túmulo para me vingar. Pra você ter uma ideia, na própria matéria, isso aqui não é achismo, tá certo? A própria matéria fala o seguinte, ó. Que essa sociedade secreta, Skull e Bones, ela foi criada em 1832. 1832, meus irmãos, e tá até hoje. Atualmente eles falam que ela tem mais ou menos 800 membros. E veja bem, meus irmãos, não são quaisquer pessoas que fazem parte. A maioria desses caras se tornam presidentes, chefes de estado, de organizações como aquela que começa com C, né? Tem um I e tem um A. Aquela grande agência de segurança, né? Do país, que é a polícia do mundo. Eles são batizados com o nome de demônios. Na própria matéria tem essas informações. A iniciação dos caras, para você ter uma noção, é como se você morresse pro mundo. No filme do falecido Paul Walker, Sociedade Secreta, eles mostravam um pouco disso. O cara é colocado em um ambiente totalmente escuro, privado 100% da luz, é colocado dentro de um caixão completamente nu, e ele tem que dizer os seus segredos de intimidades mais íntimos para os membros veteranos. Eles fazem isso para que eles tenham uma cumplicidade, para que nenhum se ache melhor do que o outro, para que eles fiquem no mesmo nível. Tem que ser a coisa mais íntima e mais pecaminosa que a pessoa já tenha feito em vida. E ela tem que dizer ali para eles. Senão, meu irmão, não entra. E eles são altamente exigentes. O cara tem que ser o melhor nos esportes, tem que ser o melhor nas provas, tem que ter capacidade de se tornar um grande líder. Senão eles não querem. Por ano, eles recrutam no máximo 15 pessoas. Só para você ter noção de como eles são exigentes. Então, essa história de igualdade e fraternidade é só entre eles, meus irmãos. Esses caras também estão na mídia. Dizem que um dos membros deles foi o cara que criou o tal do talk show. O Bush pai, ele era chamado lá dentro de Magog. E esse era o nome reservado apenas ao integrante de mais experiência de relações íntimas. Sabe? Esses nomes dos demônios das entidades malignas é passada do veterano, né? Que eles passam um tempo, aí já vão para outras organizações, como o Clube Bilderberg. É claro que eles colocam isso como teoria da conspiração, mas é isso sim, né? Você só fica ali até uma certa idade. E aí o seu cargo, por exemplo, o mais tampa, né? O mais alto cargo é chamado de Long Devil, traduzindo para o nosso português, grande demônio, certo? O segundo é chamado de Boaz, que é um diminutivo para a palavra Beuzebu. E para aquelas pessoas que ficam zoando os evangélicos, né, dizem, o evangélico vê demônio em tudo. Os outros integrantes, eles têm nome da literatura grega, porque na verdade essas entidades podem se apresentar de outras formas, mas se tratam da mesma coisa. Acredite as pessoas ou não, meus irmãos. Esse é o ponto. E eu pago um preço alto por bater a real das coisas como elas realmente são. Dizem que eles comem as tal das iguarias, a mídia coloca assim, esquisitíssimas, meus irmãos. Há pessoas que acreditam que tem a ver com canibalismo. É óbvio que isso nunca foi confirmado, né? Mas se sabe que eles usam porcelanas muito caras, faqueiros que teriam pertencido aos bigodinhos, sabe? Aqueles caras lá daquele país que tinha o bigodinho, pois é, né? Que o próprio teria usado. E dizem que esse porcelanato, as facas, os garfos que eles usavam, eles usam quando vão comer. Eles têm uma ilha, meus irmãos, isolada, separada, onde eles fazem as reuniões e só sabe Deus o que é que tem lá.
Para você ter uma ideia, aqui na matéria tem o seguinte, ó, na sede da sociedade, todos os relógios estariam sempre 5 minutos adiantados, para dar a sensação de que os presentes estão à frente do resto da humanidade. Dizem ainda, né, as más línguas, nós, os bocudos, conspiracionistas, que nós não somos, nunca fomos, conspiracionistas é eles, né? Mas dizem essas pessoas que há muitos cadáveres escondidos na tumba, em uma sala reservada a cultos de adoração capetista, mas nada disso jamais foi comprovado. A mídia faz questão, né, de colocar isso aqui como uma coisa de conspiração, né? Mesmo eles informando, o tom, se você ler a matéria, é de deboche o tempo todo. Aí, para encerrar aqui, vou ler esse trecho da matéria que é importante você saber e você vai encaixar com Lázaro aí. Ritos satânicos e caveira à parte, uma coisa é certa. Em pouco mais de 200 anos, a Skull and Bones produziu muitas das personalidades mais influentes dos cenários políticos e econômicos dos Estados Unidos. Faltou da mídia, né, meus amigos? Além dos 3 presidentes, três presidentes da maior nação do mundo. Sem contar dirigentes aquela organização, né, o nome que tem um C, tem um I, tem um A, juízes, banqueiros e empresários. Eles estão por toda parte, muitas vezes, posando de inimigos perante a opinião pública. É o teatro da tesoura. Tudo que você vê aqui no Brasil é uma imitação barata dessas coisas. Eles até dão um exemplo aqui, ó. É o caso de Alston Goolsbee, principal conselheiro econômico de Barack Obama durante sua campanha à presidência. Obama passou o tempo inteiro criticando a administração Bush, mas um de seus homens fortes integra a mesma sociedade secreta a qual pertence o polêmico presidente. E aqui tem uma lista que eu quero que você preste muita atenção, e ela fala desses membros e o que eles conseguiram. Em 1878, William H. Taft, secretário da Treta, 1904 a 1908, e 20º presidente dos Estados Unidos em 1909 a 1913, filho de Afonso Taft, fundador do grupo. Em 1913, Averell Harriman, embaixador dos Estados Unidos na Rússia de 1943 a 46, secretário de Comércio de 1946 a 1948 e governador de Nova York entre 55 e 58. 1920, Henry Luce, fundador da Cooperação Time Life, um dos mais importantes conglomerados de comunicação dos Estados Unidos, responsável, entre outras, pela revista Time. Então não é à toa que você vê a mídia como ela é, como ela age, e porque as outras mídias menores copiam dessas grandes no verdadeiro Ctrl-C e Ctrl-V já desde essa época, porque eles se instalaram, meus irmãos, se enraizaram como uma árvore velha mesmo, que vai crescendo ali os galhos e vai quebrando, destruindo o solo e as paredes de tudo que tiver construído perto dela. Em 1948, George H.W. Bush, fazendeiro e empresário do petróleo no Texas, foi o 11º diretor daquela organização, com C, com I, com A, e de 1976 a 1977, e o 41º presidente dos Estados Unidos entre 89 e 1993, e pai do presidente George W. Bush. Em 1966, John Henry, senador dos Estados Unidos, de 1985 até hoje, vice-governador de Massachusetts entre 1983 a 1985 e candidato do Partido Democrata à presidência da República em 2004. Em 1968, George W. Bush, governador do Texas, de 1995 a 2000 e 43º presidente dos Estados Unidos entre 2001 e 2008, um dos mais populares da história do país. Então por aí vai, né? Essas informações foram tiradas aqui do Secret of the Tombs, né? Que foi produzido por uma jornalista, né? Que ela coloca lá, inclusive, que a Skull and Bones é a mais importante de todas das sociedades secretas, quando na verdade não é. Eu não sei se eu falei isso durante o vídeo, mas enfim, tem 2 filmes bons, se você quiser ter uma noção de quem são esses caras, claro que sempre de uma maneira meio animada, né? Bem longe do que realmente é, mas para você ter uma noção. Um dos filmes eu já falei aqui, Sociedade Secreta do falecido Paul Walker, e o outro é O Bom Pastor. Também vale a pena você ter uma noção aí do que é essa organização, do que é esse grupo, tá certo? Vale a pena, meus irmãos. E por que é que eu falei tudo isso pra vocês? Porque, como você viu, tem aí a imagem, né, deles segurando um crânio. Então você vê a importância que eles têm. Tem que ser alguém especial, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser um cara que de fato tem uma ligação grande, né, com o maligno. Então vocês acham que um cara como Lázaro não teria nenhuma importância para essa turma, passaria despercebido, meus irmãos? Eu acho muito estranho. E para mim, né, pode ser a autoridade que for, mas uma turma só e dizer, não, foi isso aqui e acabou, para a maioria das pessoas isso vale. Para mim não, eu sempre questiono, eu realmente sou um dos que desconfio até da sombra, né? Porque a gente aprende isso.
O sistema quer as pessoas sem fazerem muita pergunta. Por que será, meus irmãos? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, já ficou longo pra caramba, mas eu espero que aí, né, você tenha tido uma boa noção, ainda que, de fato, né, ninguém tenha mexido, só tenha aberto mesmo a cova do cara. De qualquer forma, você sabe como age essa sociedade e assim, tendo uma noção melhor do mundo à sua volta, que não é nada do que o próprio sistema fala. Deixa aí a sua opinião, meus irmãos. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem com Deus e fui!